Apocalipse, capítulo 4. Versículo 4, nós vimos sobre os 24 anciãos, que diz assim, versículo 4 de Apocalipse 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, no capítulo 4, vou pôr aqui, Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, fala que os 24 anciãos, eles têm o quê? Vestes brancas e coroas de ouro. E nós aprendemos que essas vestes brancas, essas coroas de ouro, falam de quê? Do seu ofício, que eles estão ali atuando, operando como reis e sacerdotes. Então a igreja, eles representam, melhor dizendo, a igreja diante de Deus. Então a gente viu aquela tipologia lá no primeiro livro das crônicas de Israel, onde nós vimos que Davi, ele fez essa separação dos turnos, né? Os levitas estavam ali em Jerusalém, adorando diante da arca, e enquanto isso, lá em Gibeão, estavam os sacerdotes, né, oferecendo sacrifício, oferecendo holocausto. Então isso é uma tipologia da igreja, e também dos 24 anciãos. Então os 24 anciãos estão diante de Deus, adorando, louvando ao Senhor, e a igreja está aqui na terra, né? A igreja está aqui em Gibeão, oferecendo o sacrifício, oferecendo a sua vida, o seu louvor, a sua adoração como sacrifício vivo. Então aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 4, fala desses 24 anciãos, que eles estavam ali com vestes brancas e coroas. Fala aqui, um pouquinho. Eles representam reis e sacerdotes. Então, quando fala das vestes e da sua coroa, fala disso, né? Reis e sacerdotes. E aí, olha, no capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Como nós estamos falando dos 24 anciãos aqui, outro versículo que fala deles e vai descrever o que mais eles possuíam. Olha aí, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora observe, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui fala que esses 24 anciãos, agora em Apocalipse, o capítulo 5, versículo 8, fala que eles possuíam o quê? Harpas e
as taças, né, salvas, harpas e taças. Vamos pôr aqui taças. Então, para a gente ver que aquilo que eu dei uma pinceladinha na semana passada, que os 24 anciãos, eles estão diante de Deus. E ali diante de Deus, como reis e sacerdotes, eles estão oferecendo o incenso ao Senhor, né? Então eles estão oferecendo incenso ali diante de Deus. E aqui no versículo 8, nós vemos que incenso é esse. Esse incenso é o quê? As orações dos santos. Então, quando Davi estabeleceu ali o sacerdócio, tanto em Gibeão como em Jerusalém, eles trabalhavam juntos, um adorando diante da arca em Jerusalém, outro sacrificando holocaustos em Gibeão, ou seja, a igreja trabalhando junto com os 24 anciãos com esse propósito, que é glorificar a Deus. Então os sacerdotes trabalhavam juntos, cada um fazendo um papel, mas com o mesmo propósito, glorificar a Deus. E aqui, os 24 anciãos, da mesma maneira, eles juntamente com a igreja estão nesse trabalho, nesse propósito, que é glorificar a Deus. Então a igreja aqui na terra, ela produz o quê? A oração. E lá no céu, os 24 anciãos diante de Deus fazem com que essa oração chegue diante de Deus, e aqui nós vemos que é como incenso. E nós vimos que eles, os anciãos aqui, deixa eu ver, as harpas, vamos pôr aqui, as harpas, fala de quê? Do seu louvor, porque lembra do que nós falamos, que Asaf estava ali juntamente com os outros levitas em Jerusalém, adorando ao Senhor. Então foi colocado 24 homens responsáveis ali. Ou seja, durante todo o dia tinha alguém que era responsável. Então a adoração não parava. Então era 24 horas por dia adorando ao Senhor. Então da mesma maneira os 24 anciãos. Então a cada hora está adorando ao Senhor, está louvando ao Senhor. Então as harpas falam disso, né? Adoram. (24 horas). Então a adoração no céu não tem fim, né? A adoração no céu é constante. Por quê? Porque os 24 anciãos estão ali, cada um cumprindo o seu turno, cada um fazendo, né, o seu papel, assim como foi estabelecido por Davi. Então aos anciãos foi dado esse papel de adorar no céu por 24 horas. E as taças fala de quê? Da oração, porque oração da igreja. Oração dos santos. Deixa eu ver, versículo 8. Isso, são as orações dos santos. Ou seja, a igreja, então, agora, ela tem esse papel. Orar. Então a igreja, ela tem esse papel de orar 24 horas por dia na terra. Enquanto no céu, os 24 anciãos estão ali, adorando ao Senhor. Então, para vocês verem que a tipologia que nós vimos ali em 1 Crônicas, né, que aconteceu no tempo de Davi, é algo que acontece literalmente hoje. Então, os anciãos estão lá,
adorando ao Senhor, enquanto a igreja aqui na terra está produzindo incenso. Então, uma depende da outra, um depende do outro. Ah, mas você pode pensar assim, mas como que a igreja vai orar 24 horas por dia? Se aqui no Brasil é noite, tem a noite, está todo mundo dormindo, todo mundo descansando, né? Mas, enquanto a gente dorme, quantas vezes a gente dorme, lá na Ásia é dia, lá do outro lado do mundo é dia. Então, enquanto a igreja, às vezes aqui no Brasil, né, acabou o seu turno, lá na Ásia, lá no Japão, na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, tem alguém que está começando o seu turno, né? Então, por isso que a oração da igreja na terra é 24 horas. Porque às vezes, enquanto eu não estou orando, você não está orando, tem alguém do outro lado do mundo, às vezes, que está lá, buscando ao Senhor, está orando, está produzindo incenso. E esse incenso aqui é produzido na terra por 24 horas. E é apresentado ali no céu também, pelos anciãos, por 24 horas. Então, os anciãos, esses 24 anciãos que estão ali diante do trono de Deus, eles estão levando, né, estão ali apresentando ao Senhor tudo aquilo que é feito aqui na terra. Então, para eles adorarem no céu, é necessário que a igreja esteja também orando aqui na terra. Porque como que eu vou apresentar o incenso, que é a oração, se a igreja não estiver orando? Então, um depende do outro. Era como nos dias de Davi. Ali em Gibeão, o povo, os sacerdotes, né, estavam oferecendo, estavam ali sacrificando os animais, oferecendo. Mas eles precisavam que lá em Jerusalém os levitas estivessem adorando diante da arca. E da mesma maneira o contrário. Não tinha como os levitas adorarem diante da arca se não tivesse sendo oferecido o sacrifício ali em Gibeão. Então era uma via de mão dupla, né? Um dependia do outro. Então, da mesma maneira, é aqui, ó, os 24 anciãos, eles prestam esse culto a Deus. Por quê? Porque aqui em Gibeão está a igreja orando, adorando, buscando ao Senhor, oferecendo, né, o sacrifício ao Senhor. Então, por isso que a igreja tem esse papel, né? O culto aqui na terra é também uma extensão do culto ali no céu. Então, olha aí a Hebreus. Nós estamos em Apocalipse, volta em Hebreus para você ver o nosso sacrifício hoje. Qual é? Hebreus capítulo 13. Se você quer produzir incenso, se você quer fabricar incenso, é através da oração, é através do sacrifício, que nós vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos sempre, ou seja, 24 horas, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Aí você pula para o livro de Tiago, pula para o livro de a primeira epístola a Pedro, melhor dizendo, primeira epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, que aqui no capítulo 2 vai falar disso, né? O sacerdócio espiritual. E aqui Pedro compara a igreja com esse sacerdócio.
E aqui ele vai nos falar no versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí no versículo 9, ele fala o que é a igreja. Ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, ou seja, reis e sacerdotes. Então, Pedro, ele fala que nós, a igreja, nós somos sacerdócio real, e os 24 anciãos lá no céu, com vestes brancas e coroas de ouro, da mesma maneira. Eles simbolizam, representam o quê? Reis, por causa das coroas, e sacerdotes, por causa das suas vestes brancas. Então, como eu falei, a tipologia aí de Davi, nos dias de Davi, o sacerdócio no dia de Davi, se aplica ao sacerdócio hoje, a igreja e os 24 anciãos. Então, a igreja, porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, reis e sacerdotes. Também a igreja está nesse propósito, está incumbida de fazer isso, de oferecer a Deus sacrifícios. E como nós lemos aqui no versículo 5 e Hebreus capítulo 13, no versículo 15, esse sacrifício que nós devemos oferecer a Deus hoje não é de animais, não é você chegar, pegar um cordeiro, pegar uma pomba, não, e sacrificar a Deus, não. Hoje o sacrifício da igreja é produzido com o quê? Com os lábios. É oração, é louvor, é busca. Porque o sacrifício, o holocausto, já foi oferecido por Cristo. Jesus já ofereceu o sacrifício uma vez, por nossos pecados. Então hoje nós somos sacerdotes que devemos oferecer a Deus esse tipo de sacrifício, como aqui diz no versículo 5, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ou seja, o fruto do nosso lábio. Então, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós clamamos, nós buscamos ao Senhor, nós estamos oferecendo a Deus sacrifício de louvor. E esse sacrifício de louvor, ele chega até o céu em forma de incenso, como nós lemos lá, Apocalipse 5:8, através de incenso, que é a oração dos santos. E esses anciãos recebem as orações e apresentam ao Senhor, apresentam diante de Deus. Então, hoje, nós não oferecemos mais sacrifício de expiação, mas é um sacrifício de louvor, porque a obra de expiação foi feita por Cristo. Então hoje só nos resta o quê? Adorar, só nos resta glorificar, só nos resta exaltar, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Então, hoje, a igreja tem esse papel. Então, como eu disse, outra coisa interessante é que nada é apresentado aqui, no céu, se primeiro não tiver sido apresentado aqui na terra. Então, tudo o que é apresentado no céu, deixa eu pôr aqui, isso aqui é importante, vou pôr aqui até um asterisco aqui, nada é apresentado no trono,
Se a igreja não tiver apresentado primeiro na terra então tudo que é apresentado no céu, como eu disse, pelos 24 anciãos, é resultado do que aconteceu primeiro aqui na terra. Sabe por quê? Porque aqui é daqui que vem a música, é daqui que vem a letra, né, que eles entoam lá no céu. Porque hoje o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está no céu? Não. O Espírito Santo está onde? Na terra. O Espírito Santo está aqui, ó, com a igreja. Então a igreja hoje, ela tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, como diz lá em Romanos, né, no capítulo 8, no versículo 26, é ele que intercede por nós. Então hoje ele é que é a inspiração da igreja. Então ele é quem nos leva a igreja a maneira certa de adorar a Deus, de louvar ao Senhor, né, de servir ao Senhor. Então a igreja hoje, tendo o Espírito Santo, ela é que produz primeiro essa adoração, esse louvor. Então aqui na terra é que começa, né? Então aqui na terra é apresentado para depois ser apresentado no céu. Então primeiro você deve orar, você deve buscar, né? É a ordem, para depois ser apresentado lá no céu diante de Deus. Então hoje, um dos anciãos já apresentou alguma oração tua hoje? Ou você não orou ainda? Né? Porque se não orar, não buscar ao Senhor, não vai chegar diante de Deus. Por isso que é necessário nós estarmos em oração. Por isso que Paulo escreve, né, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no finalzinho ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Porque quanto mais você ora, mais incenso chega diante de Deus, né? Mais incenso você produz, mais fumaça há no céu da tua parte, porque você está orando, né? Você está buscando, você está adorando ao Senhor. Mas se às vezes eu não oro, não busco ao Senhor, não tem como, né? Porque como Deus vai responder aquilo que não é apresentado diante dele? Não tem como. Então Deus responde aquilo que chega diante dele, né? Aquilo que é apresentado diante dele. E ali na plataforma do trono, né, nós vemos que esses 24 anciãos estão ao redor do trono de Deus. Só que eles não aparecem só aqui que nós lemos, né? Capítulo 4, capítulo 5. Esses 24 anciãos, como nós estamos falando deles hoje, eles aparecem também algumas outras passagens da Bíblia, em Apocalipse. E todas as vezes que eles aparecem, né, eles aparecem fazendo alguma coisa, né? Melhor dizendo, eles só aparecem fazendo uma coisa, que é o quê? Se prostrando e adorando ao Senhor. Então os 24 anciãos, eles aparecem dessa maneira, se prostrando e adorando ao Senhor. E todas as vezes que eles aparecem, isso é resultado de quê? De duas coisas. Deixa eu pôr aqui, ó. As atitudes deles, ó. Vamos pôr as atitudes dos 24 anciãos
elas são resultados de duas coisas. O primeiro, ela é resultado da adoração da igreja. A adoração da igreja ou dos atos do Cordeiro. Então, todas as vezes que aparece os 24 anciãos a partir daqui, eles vão aparecer como? Se prostrando, adorando ao Senhor. E tudo isso por causa de duas coisas que acontecem. A primeira, ou é resultado da adoração da igreja, ou então é um ato do Cordeiro, ou então alguma coisa que Jesus fez, alguma coisa que Jesus realizou. Então vai levar esses 24 anciãos a ter essa atitude de se dobrar, de se prostrar e adorar ao Senhor. Olha aí vamos continuar lendo primeiro no capítulo 5, que nós lemos aqui, capítulo 5, versículo 8, que fala que eles possuíam harpas e taças. E vamos continuar lendo, que diz assim, vamos ler do versículo 8 ao 10. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8 ao 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, como nós falamos, harpas significa a adoração que eles prestam continuamente ao Senhor. E as taças, cheias de incenso, que são as orações da igreja. Então, 24 horas adorando no céu, resultado de 24 horas de oração que acontece na terra. E aí o versículo 9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue, falando de Jesus, e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E esse povo que foi comprado, a igreja, olha o versículo 10. E para o nosso Deus, nos fizestes o quê? Reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Então, mais uma confirmação de que a igreja, aqui Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, que a igreja foi feita, foi chamada para ser reis e sacerdotes. Então, assim como eles representam reis e sacerdotes, a igreja também da mesma maneira. Então aqui nós vemos que eles se prostraram diante do Cordeiro. Então, como eu falei, as atitudes deles são resultados da adoração da igreja ou dos atos do Cordeiro. Então, porque Jesus aqui, ele realizou sua obra, ele cumpriu seu ministério, chegou no céu, recebido em glória. Eles então fizeram o quê? Se prostraram diante dele, por causa dessa maravilhosa salvação que ele concedeu. Então aqui em Apocalipse,
no capítulo 5, do 8 ao 10, eles se prostraram por causa de uma atitude, de um ato do cordeiro. Aí no capítulo 7 de Apocalipse, fala novamente sobre eles. Capítulo 7, vamos ler o versículo 9, que aqui já é uma coisa futura. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aí o versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui já é uma adoração, eles se prostraram e adoraram ao Senhor novamente. Por quê? Por causa de uma atitude de Cristo. Porque aqui na grande tribulação nós vemos que essas pessoas serão salvas. E ali, quando eles viram, essas pessoas, eles então adoraram ao Senhor. Eles se prostraram diante de Deus por causa dessa maravilhosa salvação que também aconteceu. Aí no capítulo 11 fala também sobre eles. Capítulo 11, versículo 15, que diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 16: e os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então aqui, quando tocar a 7ª trombeta, os mesmos homens, os mesmos 24 anciãos vão se prostrar, vão adorar ao Senhor, justamente por causa disso. Por quê? Porque os reinos do mundo, o reino de Cristo vai ser instaurado, vai ser inaugurado. Então eles adoraram justamente por causa disso, uma atitude do Cordeiro, um dos atos do Cordeiro. Aí no capítulo 19 é a última menção que falam sobre eles. Que diz assim, versículo 1: e depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que estava que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue de todos os seus santos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Aí o versículo 4: e os 24 anciãos e os 4 animais
prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então aqui, quando a falsa igreja for vencida, for derrotada, chamada de Babilônia, então aqueles homens, de novo, esses 24 anciãos vão adorar ao Senhor, vão louvar ao Senhor. Então você pode ver que em todo ponto específico que tem vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte, esses homens estão adorando ao Senhor, estão buscando se prostrar e adorar ao Senhor. E aí no capítulo 4, nós pulamos, que aí nós vimos os atos do Cordeiro, quando eles adoram mediante as atitudes do Cordeiro. Mas aqui, no capítulo 4, o versículo 10, e 11, que diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então aqui eles estão adorando ao Senhor, estão se prostrando também diante de Deus em adoração, e aqui a gente vê que eles pegam as suas coroas e lançam diante de Deus, eles oferecem diante de Deus, porque como nós vimos, essas coroas falam de quê? De uma vitória que eles tiveram, então eles estiveram aqui na terra, venceram, por isso eles receberam essa coroa, mas ali diante de Deus, eles oferecem a Ele essa coroa, é como dizendo: Senhor, a vitória que eu tive veio de Ti, o Senhor é que me concedeu essa vitória, então o Senhor é que merece ser louvado, ser adorado. Então eles reconheceram que a vitória que eles tiveram não era por mérito deles, era por mérito de Cristo, era por mérito de Deus. Então por isso que eles oferecem ali as suas coroas. As coroas deles, são as suas ofertas para Deus. Então esses homens aparecem nesses trechos que nós lemos toda hora, se prostrando, adorando ao Senhor, porque, como nós falamos, é o papel deles no céu, prestar louvor ao Senhor. E aqui no capítulo 4 mesmo, no versículo 5 agora, é interessante. Por quê? Porque no capítulo 4 fala deles, aí no capítulo 5 fala que eles estão aí com as harpas e com as taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí no versículo 5 do capítulo 4 de Apocalipse, fala que do trono saíam o quê? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Então, 3 coisas saíam do trono. Porque, Apocalipse, capítulo 4, o versículo 5. Relâmpagos, vozes e trovões. E aí, você pode estar pensando, mas por que no trono, diante do trono, saíam aí essas vozes, esses trovões, esses relâmpagos? Sabe por que acontecia isso? É porque acontece por quê? Porque o incenso
estava sendo queimado. O incenso estava ali chegando diante de Deus. O incenso estava chegando. E quando esse incenso era aceito por Deus, é aceito diante de Deus, é assim que Deus responde. Com relâmpagos, com vozes, com trovões. Ou seja, os 24 anciãos, melhor dizendo, né? A igreja está aqui na terra orando. A oração chegou. Os anciãos estão ali oferecendo o incenso, que são as orações dos santos. Então, quando Deus recebe esse incenso, que Ele se agrada desse incenso, Ele responde desta maneira, com relâmpagos, vozes e trovões. E sabe o que acontece? Os anjos do céu, eles ouvem esses relâmpagos, eles ouvem, né, as vozes, os trovões, melhor dizendo, né, não tem como ouvir relâmpago, né, porque o relâmpago é só aquele clarão que dá, né, o trovão que é o barulho. Então eles veem os relâmpagos, eles ouvem as vozes, os trovões, e eles sabem que é o quê? É a resposta de Deus. Então, quando a sua oração chega diante de Deus, e Deus responde com relâmpagos, vozes e trovões, o anjo de Deus, lá no céu, ele entende que é a resposta de Deus, então ele desce na terra, para quê? Para trazer a resposta. Para trazer, né, a resposta para a sua oração, para a nossa oração, para a oração da igreja. Então, quando a oração é aceita diante de Deus, é dessa maneira que Deus responde. Relâmpagos, vozes e trovões. Olha para você ver, lá em Daniel, capítulo 10. E aí você pode pensar, né? Mas Deus fala, Deus troveja, os anjos ouvem e descem para trazer a oração para a igreja, né? Para trazer a resposta da sua oração. Então é assim que funciona, né? Às vezes você não sabia como Deus responde a sua oração, você vai saber agora, né? Você está entendendo agora, é assim que acontece, né? Você ora, os 24 anciãos apresentam diante de Deus em forma de incenso, Deus recebe, se agrada, responde com relâmpagos, vozes e trovões, os anjos ouvem, veem e descem, né? Acatam a ordem de Deus e descem para trazer a resposta. Olha aí, Daniel capítulo 10, versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Agora olha o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, ou seja, oração, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras.
Ou seja, a oração de Daniel chegou diante de Deus. Deus aceitou, Deus respondeu. E o anjo fez o quê? Desceu para trazer a resposta para Daniel. Aí no versículo 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Daniel orou. Deus ouviu. No primeiro dia, né? Deus recebeu, Deus respondeu. Lá no céu com relâmpagos, vozes, trovões. O anjo do Senhor ouviu, desceu para trazer a resposta para Daniel. E assim é, né, conosco. Olha para você ver agora Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Um exemplo no Antigo Testamento e um exemplo no Novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha o versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, estava fabricando incenso, estava produzindo incenso. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Mas olha a resposta, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então é isso que acontece, irmãos, quando a oração chega diante de Deus. Deus se agrada, Deus responde dessa forma. Pode ter certeza, né? Que o anjo de Deus, ele vem como mensageiro do Senhor para trazer a resposta, para trazer a solução, né? Para trazer para nós, de forma individual, como foi para Daniel, ou de forma coletiva, como foi aqui em Atos 12, a resposta, né? A solução. Porque é assim que Deus opera, né? E os anjos do Senhor são mensageiros de Deus para operar em favor, né, daqueles que vão herdar a salvação. Como diz lá em Hebreus, né, que eles são o quê? Espíritos ministradores, que estão operando em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos do Senhor, eles ouvem esses trovões, esses relâmpagos, e assim eles descem, né, para trazer a resposta para a sua igreja, para trazer a solução para a igreja. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, falando dos anjos, eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação, a igreja do Senhor. Então, quando você ora, né, você pode ter certeza que a sua oração vai chegar diante de Deus. Deus vai responder, né? A resposta dele vai ser com relâmpago, com vozes, com trovões do céu, né? Deus vai bradar e o anjo do Senhor vai descer para trazer a resposta. Só que nós sabemos que não vai ser às vezes instantâneo,
Porque lá em Daniel nós temos exemplo disso. O anjo recebeu a ordem do Senhor, ele desceu, ele teve ali uma resistência. Miguel precisou vir para ajudar ele, para ele conseguir chegar à terra. E nesse prazo, né, a gente fala assim, parece que foi coisa rápida, né? Mas aí o que aconteceu? No nosso tempo foram 21 dias, né? No nosso tempo foram 21 dias. Então não vai ser às vezes instantâneo, vai demorar, vai ter batalha, né? Mas você pode ter certeza de uma coisa, né? A resposta vai chegar, a resposta virá. O anjo do Senhor vai descer para nos garantir a vitória e entregar nas nossas mãos, né, a provisão, o milagre, a bênção, aquilo que nós tanto apresentamos ao Senhor em oração. Nós só precisamos perseverar, nós só precisamos continuar, não desfalecer em oração, né, mas continuar. Como eu já falei, 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Produzir incenso para Deus. Que assim você pode ter certeza que a sua oração, ela vai ter resposta. Amém? Esses são os 24 anciãos que estão diante de Deus, né? Apresentam a Deus as nossas orações em forma de incenso, estão louvando ao Senhor, estão ali atuando, né, como reis e sacerdotes diante de Deus, e nós aqui na terra, como reis e sacerdotes, oferecendo a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. E Deus, ele responde, né? Quando ele recebe, ele responde com relâmpago, vozes e trovões, e envia o seu anjo para trazer resposta para nós, para que o nome dele seja glorificado, tanto na terra como no céu. Amém? Então este é o papel destes homens. Amém?